Olá pessoal, eu sou a professora Daniela Portugal e daremos continuidade ao tratamento das teorias criminológicas. Falaremos das teorias do consenso e das teorias do conflito. Inicialmente é importante nós tratarmos da escola de Chicago e a teoria das zonas concêntricas. Essa teoria ela analisa a relação que o crime possui com o crescimento das cidades, relacionando a criminalidade às regiões mais pobres das cidades. Além dessa teoria, nós temos também a teoria da associação diferencial. Para essa teoria, o crime, assim como diversos outros dados sociológicos, é fruto da experiência de vida, de maneira que você teria o crime de colarinho branco explicado. Você aprenderia a praticar crimes dentro de seu meio social. A teoria da anomia, por sua vez, ela nos indica que a criminalidade está relacionada a uma situação de escassez, de maneira que nós teríamos a sociedade levada a um estado de escassez tal que cada um seguiria as suas próprias normas. Não haveria norma a seguir, senão a própria norma individual. Temos ainda como teoria do consenso a teoria da subcultura delinquente. Para essa teoria, a experiência social ela está repleta não de uma cultura isolada, mas sim de diversas subculturas, e dentro dessas subculturas se desenvolveria a criminalidade. De forma breve, são essas as teorias do consenso. As teorias do conflito, elas irão examinar a relação que a criminalidade possui, que a origem do crime possui, e a estrutura de dominação do Estado. Ou seja, o objetivo não é especificamente a paz social. O Estado, ele cria a criminalidade porque o Estado depende do conflito. O Estado depende do conflito porque ele quer, a partir do conflito, impor o seu controle, impor a sua coerção social, impor a sua dominação perante a sociedade. Nesse sentido, a teoria do Labeling Approach, ou teoria do etiquetamento, ela irá dizer que o crime, na verdade, se origina não da conduta humana em si, mas de um processo de etiquetamento do comportamento enquanto criminoso. Ou seja, a origem mais remota da criminalidade seria o próprio processo político de criminalização. E nesse processo político de criminalização, caberia ao Estado controlador indicar quais condutas seriam ou não criminosas. Essa teoria, ela modifica a nossa forma de olhar para a origem da criminalidade. E é justamente a partir dessa contribuição que a criminologia crítica ou criminologia radical nos irá dizer que esse processo de criminalização não é um processo neutro. Ou seja, o Estado, no momento que indica quais são as condutas que compõem o nosso âmbito de criminalidade, quais são as condutas típicas, o Estado está também selecionando os seus criminosos. Por exemplo, vamos imaginar que a gente esteja trabalhando a realidade histórica do Brasil. Uma das condutas, no Brasil colônia que era considerada criminosa era a prática de capoeira. Veja que estamos diante de uma conduta que era tipificada enquanto criminosa, mas não era um processo neutro de tipificação. A partir do momento que eu elenco esta prática para compor o meu âmbito de controle, eu estou também selecionando quais são os indivíduos que irão efetivamente fazer parte do meu sistema prisional. Percebem? Bom, vamos analisar, por exemplo, a realidade carcerária brasileira. Quando a gente examina a nossa população carcerária, nós iremos ver que a maioria dos nossos presos são homens, jovens, negros, pobres. Se a gente examina as nossas penitenciárias femininas, também iremos perceber que existe um direcionamento do aparato estatal contra as mulheres negras. Ou seja, existe nesse processo de criminalização uma escolha política de encarceramento de determinada parcela da sociedade. E nesse sentido é que a gente compreende, a partir das teorias do conflito,
que o Estado busca a partir da criminalização não é a paz social, mas sim o próprio conflito, porque é exatamente este conflito que irá legitimar a intervenção, a manutenção da segregação social. E é justamente esse cenário que explica tão bem de que maneira a gente distribui não só as riquezas econômicas na nossa sociedade, como também a própria liberdade. Ficamos então por aqui.